eu espero que eu tenha conseguido, né? Como essa aula está sendo gravada para entrar depois da nossa aula ao vivo, eu fico um pouquinho com medo né, de não ter conseguido chegar, né? Mas vamos torcer para dar tudo certo. Pessoal, então eu comentei com vocês sobre a questão referente ao desenvolvimento da Assembleia Nacional Constituinte, né? A Assembleia Nacional Constituinte que avançou ao longo do finalzinho do ano de 1822 e ao longo de boa parte do ano de 1823. Né? Então, a Assembleia Nacional Constituinte trabalhou durante aproximadamente um ano na confecção dessa Constituição, que acabou, né, a gente já falou sobre isso, ganhando o apelido de Constituição da Mandioca. Em 1824, após uma série de atritos entre o imperador e a Assembleia Nacional Constituinte, lembrando aqui que eu acho que isso é importante frisar, né, que a Assembleia Nacional Constituinte pretendia caminhar na direção de uma monarquia constitucional no molde inglês, nos moldes ingleses, e o Dom Pedro defendia uma monarquia constitucional nos moldes franceses, né, aonde o rei tinha mais poderes do que na Inglaterra, né? Então a balança de poder rei-parlamento era diferente no modelo inglês, no modelo francês, né? Parlamento-rei, rei-parlamento. Então, em 1824, Dom Pedro fecha a Assembleia Nacional Constituinte, é um golpe de Estado, ele acabará contando com o apoio das Forças Armadas, na medida em que os principais comandantes militares brasileiros eram, na realidade, portugueses e, portanto, muito mais próximos dele do que da própria elite brasileira, né? E o evento que marca esse golpe de Estado é a chamada Noite da Agonia, quando Dom Pedro cerca o palácio do governo com tropas, né? Quando Dom Pedro manda cercar o palácio, o edifício onde lá estavam trabalhando os deputados, e eles até tentam resistir, mas acabam sendo expulsos no dia seguinte, né? Esse evento, a dissolução da Assembleia Nacional, né? Nesse evento conhecido como Noite da Agonia, e a partir de agora é uma situação de ruptura, um divórcio, né? É um divórcio entre aquelas elites que lideraram o processo de independência. De um lado, a oligarquia rural, né, brasileira, e do outro lado, o príncipe, né? E do outro lado, o príncipe português. Agora que a independência do Brasil vai ficar com uma cara ainda pior, né? Na medida em que haverá um afastamento do príncipe português em relação àquela elite que o havia bancado até então, né? Mas, de qualquer forma, o que o Dom Pedro vai fazer? Vai pegar o esboço daquilo que fica conhecido como Constituição da Mandioca e vai, em 3 dias, vai readequar aquilo. Ele batia no peito e dizia: eu fiz em 3 dias aquilo que vocês não tinham conseguido terminar em mais de um ano. Mas, na verdade, ele aproveita o esboço da Constituição anterior, as novidades. Não tem mais aquela coisa da farinha de mandioca, o voto é censitário, mas o que determinará a riqueza do cidadão será valor em dinheiro. Então, não tem mais a história da mandioca envolvida, o voto continua censitário com os valores medidos em dinheiro. Mas o principal é a adoção daquilo que já era padrão na França, né? Aquilo que o rei detém para si o uso do poder moderador, né? Então, o que caracterizará essa Constituição, né? A primeira Constituição efetivamente a valer no Brasil, que é de 1824, uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta, é essa questão. O rei, você tem uma divisão em 3 poderes,
executivo, legislativo e judiciário, lá como manda o Montesquieu, porém, há um quarto poder, que é o chamado poder moderador, que é de uso exclusivo do imperador e que só deveria ser utilizado em casos de crise, onde houvesse conflito entre os demais poderes. Né? Então, em caso de crise, o rei poderia usar esse poder. Daí o nome moderador, tá? Para pôr ordem na bagunça. Então, deveria ser usado em casos extremos. O Dom Pedro, no entanto, pôs o poder moderador embaixo do braço e governou com o poder moderador embaixo do braço. Ele vai ficar no poder durante, né? Ele vai ficar no poder durante 9 anos, governando sem aceitar a formação de um parlamento. Então, na verdade, o governo de Dom Pedro tem esse aspecto despótico, esse aspecto ditatorial, tá, pessoal? Então, ele fecha a Assembleia Nacional Constituinte, planta uma nova Constituição. Essa nova Constituição caracteriza-se pelo chamado poder moderador. Tá certo, pessoal? Tá certo, gente? Agora, é óbvio que ele não vai passar batido, tá, meninos? Em Pernambuco era o estado brasileiro com a maior tradição republicana. O Dom Pedro já sabia disso, que no Nordeste, onde havia uma longa tradição republicana, ele poderia ter dificuldades em governar. Tá? No Nordeste, o bicho pegava para o lado dele. Tá? E não deu outra. Nós vamos observar aqui que, em resposta ao fechamento da Assembleia Nacional Constituinte, em Pernambuco irá eclodir um movimento separatista que passa para a história com o nome de Confederação do Equador. Tá? Confederação do Equador, isso é antes da existência desse país chamado Equador, então, na verdade, não está imitando o nome de ninguém, é porque realmente a linha do Equador passava por ali. O negócio é o seguinte, Pernambuco era bem maior do que é hoje, tá? Pernambuco incluía Sergipe, Alagoas e uma boa parte da Bahia, tá? Então, Pernambuco era grande para burro. E é interessante o fato de que Pernambuco tinha o último movimento independentista anterior à independência tinha ocorrido em Pernambuco, é a Revolução Pernambucana de 1817, um movimento claramente republicano. Os líderes da Revolução Pernambucana, eles não tinham sido executados, eles tinham sido presos. O Dom João VI não gostava de mandar executar pessoas, ele tinha muito medo de morrer para o inferno. Então, todos os envolvidos na Revolução Pernambucana acabaram, os líderes do movimento foram condenados à prisão perpétua. Tá? Em 1822, com a independência, esses caras são anistiados. É todos menos um. Todos menos um. Esse um que não foi solto da cadeia é o sortudo. Eu vou explicar para vocês por quê. Então, em 1824, esses velhos líderes da Revolução Pernambucana de 1817 voltam a se rebelar, pegam em armas contra o Dom Pedro I, o acusando de autoritarismo, o acusando de despotismo, se revoltam e o movimento rapidamente se espalha pelo Nordeste. Tá? Recebe a adesão de várias províncias nordestinas. Tá? Tudo se encaminhava. Eles proclamaram a República, se separaram do Brasil, né? Decretaram a sua independência em relação ao resto do Brasil, e, inclusive, adotaram como Constituição a Constituição da Colômbia, que na verdade não era a Colômbia como nós a conhecemos hoje, era a Gran Colômbia, que havia sido criação do Simão Bolívar e que ocupava ali uma vasta área, né? Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela. A Gran Colômbia era enorme, né? É que ela se desmembrou, mas adotam como Constituição provisória a Constituição da Colômbia e, olha, gente, tudo indicava que esse movimento tinha tudo para dar certo, porque militarmente falando, o governo brasileiro tinha poucos recursos para intervir, né? Era pouco provável, mas aí é que está o porém.
Em 1824, lembram então, que eu falei para vocês da nossa curta guerra de independência? Em 1824 é o ano que os mercenários ingleses contratados por Dom Pedro tinham terminado a limpa ali no Pará e na Bahia, então haviam derrotado as tropas do general Madeira de Melo. Tá? Então, na realidade, o ano de 1824 ele é um ano cheio, né? Porque você tem aí o fechamento do acordo com Portugal para o reconhecimento da independência, você tem o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte, você tem a Confederação do Equador e o fim da Guerra de Independência. Né? A Guerra de Independência termina com a vitória das tropas inglesas mercenárias que ainda não tinham deixado o Brasil. Então, o que o Dom Pedro faz? O Dom Pedro convoca essas tropas inglesas para fazer um servicinho extra, que é a repressão à Confederação do Equador, e o movimento acaba sendo esmagado. Tá? Então, o movimento é esmagado e o Dom Pedro não tinha os escrúpulos do Dom João. O Dom Pedro não ligava em mandar matar pessoas. Tá? O Dom Pedro tinha a mão pesada, mandou executar meio mundo. Inclusive, ele foi avisado que havia uma figura envolvida na Confederação do Equador, que era um líder popular muito querido lá em Pernambuco, que era o Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Tá? O nome dele era Joaquim do Amor Divino. Agora, ele ganhou o apelido de Caneca porque o pai dele fabricava caneca e ele vendia as canecas na rua. Então, era o Frei Caneca. Tá? O Dom Pedro determinou a execução do Frei Caneca, falaram, não faça isso, porque você vai criar um mártir. O Dom Pedro falou, tô cagando e andando, tá? Mandou enforcar, não houve ninguém se voluntariou a acionar lá a alavanca que o cara descer, acabou, os soldados foram obrigados a fuzilá-lo, porque os soldados eram obrigados a fazê-lo, e sob ameaça de pena de morte, os soldados executaram o Frei Caneca, lembrando que o Frei Caneca era visto lá como homem santo. Tá? Então, a execução do Frei Caneca foi uma demonstração de mão pesada do Dom Pedro. Dom Pedro se vingou de Pernambuco. Dom Pedro pegou metade do território pernambucano e cedeu para a Bahia. Tá? Então, Pernambuco perdeu 50% do seu território após a Revolução, após a Confederação do Equador. Tá certo, pessoal? Então, Dom Pedro se mostrou vingativo. Inclusive, é interessante isso, ele ter cortado Pernambuco no meio para punir Pernambuco por terem iniciado ali a Revolução, como se aquele solo tivesse alguma macumba ali, algum problema, né? Ele joga pesado. Então, pessoal, o que eu posso afirmar para vocês é que as ações de Dom Pedro aqui no fechamento da Assembleia Nacional Constituinte, na repressão da Confederação do Equador, isso marca o início do fim, o início do declínio, não do fim, né? O início do declínio da popularidade de Dom Pedro. Nós agora começamos a caminhar para o fim do seu governo, dessa experiência maluca de ter um príncipe português governando o Brasil. Tá, pessoal? Apesar dele ter a mão pesada, né, muitos autores dizem, gente, olha, a América Latina pós-independência foi palco daquele famoso fenômeno chamado de caudilismo, né? Então, nós tivemos aí inúmeros caudilhos, ditadores. A democracia não proliferou na América Latina. Então, não era por governar de forma autoritária que o Dom Pedro iria queimar o seu filme. A verdade é essa, algo mais aconteceu para que o prestígio do Dom Pedro declinasse cada vez mais. Então, a gente começa com o seu autoritarismo, fechamento da Assembleia, esmagamento feroz da Confederação do Equador. Agora, gente, se a economia estivesse bem, as coisas
com certeza as pessoas tolerariam Dom Pedro. O problema é que a economia do Brasil ia muito mal. Tá? Além dos gastos envolvendo a repressão, a guerra de independência, a repressão à Confederação do Equador, o Brasil estava investindo pesado numa guerra que parecia não ter fim, que era para a manutenção da província cisplatina, chamada Guerra da Cisplatina. Tá? O Brasil havia ocupado o Uruguai declara independência, começa uma longa guerra onde a Argentina apoia o Uruguai, porque não queria o Brasil ali fungando no cangote da Argentina, do outro lado do Rio da Prata. Então a Argentina joga pesado em apoio ao Uruguai. Haverá uma guerra sangrenta, uma guerra altamente impopular, que drenou os poucos recursos existentes no Brasil. É bom lembrar que o Dom Pedro adota uma política missionista que levará, inclusive, ao colapso do Banco do Brasil, a primeira quebra do Banco do Brasil. Não quebrou porque era estatal, né? Mas o banco praticamente abriu o bico. Então, assim, os gastos com a guerra da Cisplatina estão combinados com as dificuldades financeiras de um país que é agroexportador, um país dependente do valor dos produtos de exportação, preso aos commodities, né, agrícolas. A combinação desses dois fatores aí leva a economia brasileira para o buraco. Tá? Então, guerra da Cisplatina combinada com o problema econômico. Para piorar, o Dom Pedro ainda perde a guerra da Cisplatina. Né? Em 1828, se bem me lembro, é esse o ano, 1828, o governo brasileiro é obrigado a engolir um baita de um sapo, que foi reconhecer a independência do Uruguai. Tá? Então, para piorar, o Dom Pedro ainda perdeu, gastou o que não tinha e ainda perdeu a guerra. Outro problema também, sério até, meninos, é que a vida do Dom Pedro era muito desregrada. Né? O Dom Pedro era casado com uma princesa austríaca, eu esqueci o nome dela agora, acho que era, não sei se era Dona Amélia. Ele é casado com uma princesa, essa princesa não era lá muito bonita, o Dom Pedro vivia pegando uma amante dele lá, chamada Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Dom Pedro perdeu a vergonha completamente, trouxe a Domitila de Castro para a corte, nomeou-a dama de companhia da imperatriz, e com isso ela ia para todo lugar. Então era uma humilhação terrível para a imperatriz, que era uma pessoa muito querida pela população brasileira. Ele ele comparecia aos eventos com uma de cada lado. Tá? Isso levou a um desgaste muito grande do seu relacionamento e rolaram muitas fofocas. Algumas, inclusive, sem confirmação, mas que correram, porque fake news é muito antigo, tá, meninos? Então tem, por exemplo, uma história de que ela reclamou, a imperatriz reclamou, e o Dom Pedro bateu nela, e ela estava grávida. Tá? O Dom Pedro mandou a mão na orelha dela. Essa história, ela não tem confirmação documental. Isso pode ter sido fake news criada para denegrir a imagem do príncipe. Agora, ela adoeceu e morreu. Tá? E aí todo mundo ficou falando que ela morreu de desgosto pelo tratamento que ela vinha recebendo. Uns falaram que ela morreu de tanto apanhar. Não é provavelmente a verdade, mas ela morreu. E mais do que depressa, o Dom Pedro declara que quer se casar de novo. E manda emissários para a Europa em busca de uma princesa digna de ser esposa do imperador do Brasil, porque ele não pode se casar com a Domitila, lembrando que isso aí não existe, ele vai casar com uma princesa. E ninguém queria na Europa. Todos os países, todas as princesas disponíveis, o casamento seria por procuração, todas as princesas disponíveis refugaram o convite. Ele acabou conseguindo uma esposa muito jovem, uma moça de um reino, de um dos reinos que formavam a Alemanha, tipo uma princesa de segunda linha de um reino pequenininho chamado Saxe-Coburgo. A moça se dispôs a vir para o Brasil, chegou aqui, eu acho que ela tinha 18 anos, ela inclusive pôs ordem no galinheiro lá no palácio. Tá? Mas o fato do Dom Pedro ter custado a conseguir uma esposa, o fato dele ter levado uma série de nãos na cara, colabora com o seu desprestígio.
outro fator. O Dom Pedro havia escolhido como modelo político para o Brasil a França. Tá? E em 1830, nós tivemos a Revolução Francesa de 1830, que derruba aquela monarquia, Luís XVIII, Carlos X, né? A Revolução de 1830 na França extingue a Constituição que o Dom Pedro tinha usado como base para a sua. Tá? Então, se nem os franceses, que eram os responsáveis pela criação daquele modelo político caracterizado pelo poder moderador, se nem os franceses aceitavam aquilo, quiçá os brasileiros. Tá? Então, houve uma combinação de fatores que vão levar a uma redução do prestígio do Dom Pedro. Olha, vários autores dizem a mesma coisa. Tudo isso que o Dom Pedro fez poderia, de alguma forma, ser tolerado. Agora, tem um acontecimento que é o batom na cueca. Ah, o batom na cueca. O que foi? Qual é o acontecimento batom na cueca? O que é que levou a casa do Dom Pedro a cair? Pessoal, morreu o Dom João, lá em Portugal, e o irmão do Dom Pedro, o irmão que vinha, né, o irmão mais novo do Dom Pedro, o príncipe Miguel, queria assumir o trono. O Dom Pedro havia se comprometido, ele havia inclusive renunciado ao título né, ele havia renunciado ao trono de Portugal, mas o Dom Pedro queria pôr a filha dele, a princesa Marina da Glória. O Dom Pedro, além de todos os problemas que ele tem aqui, ele vai se envolver numa querela extremamente desgastante que vai se arrastar por anos com o irmão dele, tentando negociar para que a filha dele seja escolhida a rainha. Então, o Dom Pedro quer garantir o emprego da filha. O problema é que o irmão dele tomou o poder, falou assim, já que ele renunciou, ele tem direito. Então, o irmão do Dom Pedro Príncipe Miguel era muito impopular em Portugal, porque ele sim era autoritário, o Dom Miguel era 10 vezes pior que o Dom Pedro. Tá? Então, o Dom Pedro vai se envolver numa disputa diplomática, política, jurídica, na questão da sucessão portuguesa, e isso vai levar a uma reação muito forte. Não é isso, vejam bem, tudo indica que não era isso. Mas, ao se envolver no problema sucessório português, muita gente vai falar, porra, o Brasil está numa draga desgraçada, e o cara está mais preocupado com a sucessão portuguesa do que com o Brasil. Então, havia, inclusive, um temor de que, por debaixo dos panos, o Dom Pedro estivesse articulando a restauração do Reino Unido. De repente, ele tira o irmão dele e assume o trono lá, né? Ele havia prometido que não o faria, mas quem é que confia? Então, o fato do Dom Pedro se envolver na disputa sucessória do trono português com seu irmão, o príncipe Miguel, é o batom na cueca que leva ao início do fim do seu governo, lá pelos idos de 1830, começam a ocorrer grandes manifestações de rua no Rio de Janeiro, protestando contra as atitudes do príncipe. Havia liberdade de expressão, circulavam inúmeros pequenos jornais, e o Dom Pedro tinha um adversário político feroz na figura de um jornalista chamado Líbero Badaró. Tá? O Líbero Badaró era um feroz adversário de Dom Pedro, descia o cacete de Dom Pedro. O Líbero Badaró foi assassinado na calada da noite. E o Dom Pedro declarou que o Dom Pedro proibiu a investigação do crime. Gente, é claro que o Dom Pedro estava por trás do assassinato do jornalista Líbero Badaró. Isso leva ao início de uma série de manifestações populares lá no Rio de Janeiro. Nós teremos aí de um lado, a população brasileira querendo tirar o Dom Pedro, e do outro lado, a comunidade portuguesa que defendia a permanência do Dom Pedro, né? Vejam, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem é que apoiava o Dom Pedro ficar no poder, a comunidade portuguesa, né? Então, começam a acontecer manifestações tanto pró quanto contra o Dom Pedro. Haverá, inclusive, um confronto entre manifestantes que vai desandar numa briga de rua generalizada, que é extremamente violenta. Esse episódio foi conhecido como Noite das Garrafadas, palco meu entre brasileiros e portugueses. Foi muito feio.
a situação estava desandando rapidamente. O que o Dom Pedro resolve fazer? Dom Pedro repete um gesto que a gente comentou, né, vocês viram isso agora há pouco, que é viajar a Minas. Como Minas ainda era um importante centro de concentração de população, aquela antiga região das Minas ali era um importante centro de concentração de população, ele viaja para tentar sentir qual era o prestígio dele lá em Minas. E ele é muito mal recebido nas cidades mineiras, a população se retira das ruas quando sua comitiva chega, a população finca panos pretos nas casas, era a tradição de demonstrar luto, né? Luto pelo assassinato, luto pelo Líbero Badaró, luto pelo cara que o Dom Pedro mandou assassinar. Então, Dom Pedro retorna de Minas deprimido, entristecido pela falta de apoio. Ele estava completamente isolado, não havia onde Dom Pedro se apoiar. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele fica sabendo que haveria uma grande manifestação popular lá no Campo de Santana, e também desmontou o ministério, montou o ministério, trocou de ministro, tentou de tudo, nada dava certo, muito desprestigiado. Dom Pedro fica sabendo da ocorrência de uma grande manifestação, manda o exército reprimir, os comandantes avisam. O exército brasileiro era formado por um sistema de serviço militar obrigatório que só pesava sobre os mais pobres. Então, os soldados brasileiros eram os mais pobres entre os homens livres que viviam no Brasil. E essas pessoas estavam sensibilizadas, estavam de saco cheio daquele governo autoritário, numa crise econômica desgraçada. Resumindo, os comandantes avisam Dom Pedro. Dom Pedro e os soldados não apenas não reprimiram a manifestação, como se uniram a ela. Tá? Então, os comandantes militares avisam Dom Pedro que não tem como garantir a sua segurança. Então, no dia 7 de abril de 1831, o Dom Pedro opta por renunciar ao trono do Brasil em favor do seu filho mais jovem, do primeiro filho do seu segundo casamento. Tá? Então, ele deixa aqui no Brasil, ele abdica em favor do príncipe Pedro de Alcântara, que naquele momento tinha só 4 anos, junta a família inteira e parte para Portugal. Larga o moleque aqui na Rua da Amargura, claro que não, nós vamos explicar que fim levou esse moleque. Mas então, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica ao trono brasileiro, pondo fim ao primeiro reinado e rompendo o último laço que unia Brasil com Portugal, né? O fato do imperador do Brasil ser o príncipe herdeiro do trono português. Tá? Então agora, inclusive, ele vai dividir a família, ele chega em Portugal, expulsa o irmão de lá, chuta a bunda do irmão dele para fora, monta uma constituição e tudo mais, renuncia ao trono e passa o trono para sua filha Marina da Glória, que era a mais velha do primeiro casamento. Tá? Então agora você terá 2 meio-irmãos, né? A Marina da Glória em Portugal, o Pedro de Alcântara aqui no Brasil. O Dom Pedro tinha sífilis, aí nessa bagunça toda contraiu tuberculose, morreu em 1834, tinha acho que 36 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, morreu, que é relativamente jovem, dessa combinação de doenças. Gente, então, a partir de agora, vamos começar o período regencial, mas, então, encerramos por aqui, pessoal, e eu espero que nossa aula ao vivo se encaixe direitinho com essa aula gravada, senão eu vou passar vergonha. Gente, beijo para vocês e até semana que vem.